quem planta milho, faz adubação de base, faz a cobertura de uma única vez, o potencial produtivo dele é muito baixo. O milho para mim dá menos despesa. Muitos têm o hábito de falar, eu vou plantar milho porque eu desocupo mais rápido. Eu fiz a cobertura, só acabou. Aí que ele está perdendo dinheiro. Então a adubação do milho é durante todo o ciclo da cultura. Não adianta querer produzir milho sem seguir essa regra. Quem segue tem resultado igual esse aqui teve. Então aqui vocês podem olhar aqui, ó. Por quê? Isso aqui é adubação aqui, ó. Acompanhamento nutricional é desde o início do ciclo até o final do ciclo. Aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Vamos falar hoje a respeito do parcelamento de macros e micronutrientes na adubação do milho, para você obter esses mesmos resultados aqui que esse produtor rural aqui obteve, tá? Olha para vocês verem a qualidade de espiga, o tamanho de espiga, tá? Isso aqui porque foi feito corretamente o parcelamento e adubação, principalmente em relação ao fósforo, certo? O fósforo, a mobilidade dele no solo é muito pequena, tem uma grande facilidade de ser pego pelo teor de argila do solo. Então você tem que pegar o fósforo, no caso, você não pode parcelar. Você tem que colocar o fósforo total que você vai precisar para a sua produção na base de plantio, no suco de plantio. Então o fósforo não tem como você fazer o parcelamento, porque a planta exige mais fósforo na fase inicial dela. Na fase inicial já começa a exigir. E outro detalhe importante em relação ao fósforo, sempre acrescentar uma quantidade a mais do que aquilo que é exigido pela análise de solo. Por quê? Você tem que considerar a quantidade que é retida pelo teor de argila de fósforo. Então se você precisar de acrescentar aí uma determinada quantidade de fósforo, você tem que colocar em torno aí de no mínimo de 10 a 15% a mais de fósforo. Fósforo tem que ser feita a aplicação dele de uma única vez no suco de plantio, tá? E além do mais tem que ser a mais do que aquilo que realmente vai precisar ali na adubação, que é aonde você quer em termos de produtividade. Eu quero produzir tantas toneladas por hectare, então você vai ter que colocar mais fósforo que aquilo que realmente está pedindo. Agora tem outros detalhes importantes também em relação ao potássio. Aí muita gente me pergunta, eu posso plantar milho utilizando o MAP? Sim, é o ideal você utilizar o MAP, porque você tem nitrogênio, o nitrogênio a planta precisa na arrancada, tá? A planta precisa na arrancada, e você tem o fósforo, que é o que precisa na arrancada, nitrogênio e fósforo. Potássio, a planta não tem necessidade de você colocar potássio em suco de plantio direto, porque o potássio no solo, a planta vai demorar a pegar ele. Só vai pegar a partir de V2. No milho só vai conseguir pegar depois que tiver um sistema radicular mais desenvolvido. Então de V2 ali em V3 que ele começa a absorver potássio. Então você pega, olha a curva, começa a subir a partir de V3. O potássio no milho não tem necessidade de você colocar no suco de plantio. Então você deva sim fazer o plantio utilizando o MAP, que você vai ter um resultado melhor, igual esse produtor rural fez aqui, ó. Ele fez o plantio dele utilizando o quê? O MAP direto no suplantio e depois fez a cobertura com cloreto de potássio. Então o potássio é o ideal você pegar, você tem um aproveitamento melhor do potássio, você pegar e aplicar ele ali em V2, na cobertura. Aí você vai ter um aproveitamento melhor. E o potássio de V2, quando ele tiver com 2 folhas, até completar ali as 18 folhas, ele vai precisar de muito potássio. Então quanto mais você conseguir fazer essa distribuição desse potássio, melhor é. Aí você vai ter um resultado melhor. Então você não deva também fazer o potássio somente em uma única aplicação. Seria dividir no mínimo de 2 a 3 aplicações, para você ter um resultado melhor. Isso aí em relação aos macros, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, você tem como parcelar o nitrogênio, você tem que parcelar o nitrogênio, que é importante você parcelar o nitrogênio porque ele tem muita perca, você aplicou ele no solo, às vezes devido à alta temperatura, você tem possibilidade de ter uma perca grande. Então o nitrogênio deve ser parcelado de V4 e até V8, faz uma aplicação nitrogenada de cobertura de V3 até V4 e depois faz outra em V8. Se você vai jogar, por exemplo, ureia, 300 kg de ureia por hectare, aplica ali de V3 até V4, 150 kg. Lá em V8, aplica mais 150 kg. O potássio, pela mesma coisa.
faz distribuição, porque a planta precisa de todo o ciclo. Quando o milho se encontra com 10 folhas, tem que ter muito cuidado. Faça uma análise de folha e verifique se não está demonstrando nenhuma deficiência, porque é a época que ele mais exige macros e micronutrientes. Então, quando ele está com 10 folhas, você tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante você pegar e fazer o parcelamento de determinado macronutriente, certo? Mas o milho vai conseguir produzir somente com nitrogênio, com potássio. Os macronutrientes que a planta exige em maior quantidade é o nitrogênio e o potássio, para produzir 1 tonelada. Então, nitrogênio e potássio é que o milho precisa em maior quantidade, que ele absorve o nitrogênio do solo, absorve o nitrogênio, o potássio também pega o potássio do solo, mesmo assim você tem que complementar. Então, a planta precisa de maior quantidade de quê? De nitrogênio e potássio. Tá? Mas o milho também é muito exigente em zinco. Os micronutrientes, eles devem ser monitorados. Mas como assim monitorar os micronutrientes? A partir do momento que a planta germinou, faça a análise de folha e vai verificando para fazer reposição nutricional dos micronutrientes. Se tiver deficiente de zinco, você acrescenta zinco. Se tiver apresentando deficiência de magnésio, acrescenta magnésio. Tá? Então, qualquer micronutriente que tiver em deficiência, ele deve ser corrigido durante todo o ciclo da cultura, porque a planta, para produzir, ela necessita tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes. Então, tem que estar tudo de forma equilibrada. A questão de adubação, ela não é feita de uma única vez. A planta, para sobreviver, para ela entregar a produtividade correta, o potencial dela, ela necessita estar com equilíbrio nutricional do início do ciclo, desde a germinação até o final, até ela chegar lá na fase R6, período máximo de maturação, R5. Em R5, por exemplo, já está na forma de ponte silagem, o milho. Tá? Então, até chegar lá em R6, fechar o ciclo, precisa de todos os macros e micronutrientes em forma equilibrada. Então, por isso que o parcelamento e o monitoramento de nutrientes na cultura do milho é muito importante. Quem planta milho, faz adubação de base, faz a cobertura de uma única vez, o potencial produtivo dele é muito baixo. O milho para mim dá menos despesa. Muitos têm o hábito de falar, eu vou plantar milho porque eu desocupo mais rápido. Eu fiz a cobertura, só acabou. Aí que ele está perdendo dinheiro. Então, a adubação do milho é durante todo o ciclo da cultura. Não adianta querer produzir milho sem seguir essa regra. Quem segue tem resultado igual esse aqui teve. Então aqui vocês podem olhar aqui, ó. Por quê? Isso aqui é adubação aqui, ó. Acompanhamento nutricional é desde o início do ciclo até o final do ciclo. Tá? Então é reposto todos os nutrientes necessários que a planta precisa. Tá? Por isso que o milho apresenta um pomo resistente, tá? Por causa disso aí. Então, pessoal, tá aí, certo? Se você gostou, deixa seus comentários, passa para os seus colegas, que nós estamos aí, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, que eu vou fazer um vídeo específico para te responder suas dúvidas, tá? O mais rápido possível. Nós estamos aqui para somar, para a gente fazer com que melhora cada vez mais o potencial produtivo aí do milho, tá? E coloca também dinheiro no seu bolso, né? Que é o mais importante. É você, tudo que você usar na sua lavoura tem que trazer de benefício de retorno de volta o investimento. E para isso, você tem que focar o quê? Em toda a estrutura da planta, tá? Fazer com que a planta realmente te ajude a você resolver todos os problemas que podem vir. Tá? Por isso, a metodologia mais importante que você tem que considerar é o quê? A adubação. Essa adubação ela deve ser feita desde a base de plantio, do suco de plantio, até o final do ciclo. Vamos fazer um exercício aqui, tá ok? Vai aí nos comentários e coloca aí uma sugestão, um vídeo que você gostaria que eu gravasse, um assunto que você tenha dúvida relacionado aí à cultura do milho, pode colocar aí que eu vou fazer um vídeo o mais rápido possível para estar te atendendo e atendendo a todo mundo aí que está realmente me seguindo aí no canal.